Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Manhã Viva. E hoje o nosso programa vai ter como tema fazer contas à vida. Não se assuste. É dia de fazermos assim contas à vida. Já pensou em fazer uma reflexão sobre esta afirmação, fazer contas à vida? O que é que tem feito ao seu dinheiro? O seu salário tem sido suficiente, tem chegado para pagar as suas despesas? Como é que vão as suas finanças pessoais? Tem o seu dinheiro organizado ou recebe o salário e o dinheiro vai logo embora? Tem mais valor a sair da conta do que a entrar? Não sabe onde investir o seu dinheiro? Sente-se em sobrevivência? De cada vez que estipula um plano, há algum imprevisto e o dinheiro toma outra direção? Não consegue gerar dinheiro? O dinheiro não flui na sua vida? Como estamos de rendimento médio das famílias portuguesas? Tantas perguntas, não é? Se calhar reencontrou-se aqui em algumas delas. E para nos responder a tantas destas questões, vamos estar à conversa hoje com Jennifer Henriques, mestra em Contabilidade e licenciada em Gestão no ISCTE Business School. É conterrânea de Fátima, mas trabalha em Lisboa. Considera o trabalho em equipa, a organização, a exigência, a persistência, o respeito, a honestidade e a responsabilidade como fatores de excelência para progredir com sucesso. E eu desde já agradeço a presença da Jennifer Henriques por ter aceitado estar aqui connosco. Muito bem-vinda, Jennifer. Olá, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Já vamos retomar vamos iniciar aqui a nossa conversa, não sem antes, como sabe, entregar este programa a toda a nossa equipa, nós, nas mãos de Nossa Senhora, para que seja ela a conduzir tudo, não é? Inclusivamente este tema nas nossas vidas. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, vamos aqui iniciar a nossa conversa com a Jennifer, não sem antes recorrer aqui a uma frase de Pedro Anderson, jornalista e escritor na área das finanças pessoais, que diz assim: verifico que um dos maiores problemas dos portugueses é não conseguirem definir objetivos razoáveis e alcançáveis e depois seguir um plano. Há sempre imprevistos e outras prioridades que nos desviam do caminho. Mas o principal defeito dos portugueses, na minha opinião, é acharem sempre que é impossível ou muito difícil. Essa desculpa serve para tudo, sobretudo para adiar o que sabemos que é urgente fazer. Como se a dificuldade fosse um muro que só os outros conseguem ultrapassar. Ainda a pessoa não acabou de falar e já estamos nós a dizer: ui, isso é muito complicado, não sei se vai dar. Então, para nos falar sobre este tema de fazer contas à vida, a Jennifer é licenciada em Gestão e mestre em Contabilidade, e eu perguntava-lhe em que momento da sua vida se começa a interessar por ajudar as pessoas a gerirem melhor as suas finanças pessoais. Ok, então, este interesse veio muito quando eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Tinha 14, 15 anos, em que eu terminei o 9º ano e nós usualmente fazíamos aqueles testes psicotécnicos. Para que área é que eu vou seguir? Sim. E a única decisão que eu tinha era: eu não quero ir para a universidade. Portanto, quais dos cursos que estão aqui no colégio eu posso ingressar? Portanto, eu não tinha jeito para artes, não gostava muito de filosofia e adorava matemática. Portanto, o único que eu pudesse ingressar adorando matemática era o curso tecnológico de Contabilidade e Administração de Empresas. Portanto, ingressando no curso, como é um curso muito prático, ou seja, dão-nos a teoria, mas rapidamente usamos exemplos práticos e casos práticos, deu-me aqui a visibilidade de o que é a teoria, o que é a prática e o que é que nós, pessoas normais no nosso dia-a-dia, de que ponto é que este curso nos alimenta e que nos ajuda também
a fazer face às dificuldades. E foi assim, foi eu vendo as bases do curso, aplicando para mim na minha vida, inclusive também da minha família, e a seguir a querer falar com toda a gente sobre aquilo que eu estava a aprender. Porque se eu tive direito a esta informação, por que não outras pessoas como eu terem também acesso a ela? Claro. E a partir deste ano vai ser implementado, não é? No ensino secundário, projetos piloto de inovação pedagógica que incluem a nova disciplina focada em literacias e dados. Esta nova disciplina inclui literacia financeira. Fala-nos da aprendizagem, da importância, não é, desta aprendizagem de literacia financeira nas famílias desde que se é criança. Começou muito cedo essa aptidão e essa descoberta pela matemática. Não sei se também teve alguma influência depois, em mesmo muito jovem, ter essa perspectiva de financeira na família e na sua realidade depois como jovem. Ok, então eu costumo dizer, primeiro vamos aqui ao meu exemplo prático. Eu costumo dizer que não me foi dado nada para as mãos sem que eu também tivesse que dar o reverso da moeda à minha família. Portanto, não me foi dito, olha, tens aqui este dinheiro, gasta-o como tu quiseres, nem nunca tive uma semanada ou uma mensalidade. Portanto, tudo aquilo que eu fui adquirindo, também os meus pais davam-me sempre o reverso. Ou seja, eu confio em ti, então o que é que tu nos dás para tu receberes algo em troca, tal como no nosso dia-a-dia no trabalho também temos isso. Nós temos que dar um serviço para depois recebermos um salário. Exato. E então, desde muito nova, eu lembro nos tempos de criança com a minha irmã, nós andávamos sempre a inventar coisas de como é que nós poderíamos para receber mais dinheiro. Ou seja, desde fazer pulseiras e vender na escola, desde fazer os Scooby-Doos e fazer portas-chaves, desde limpeza em casa da família e depois davam-nos dinheiro. Ou seja, esta parte do dinheiro sempre foi uma coisa boa vista na família de o que é que nós podemos fazer mais para termos mais. Em termos de haver esta disciplina na escola, eu acho super importante e é de louvar isto finalmente estar no ensino secundário. Até se fosse por mim, eu até punha mais cedo, logo na escola primária, porque logo nas aulas de matemática nós sabemos 1 mais 1 é 2, então de onde é que isto vem, como é que isto é no nosso dia-a-dia? Porque muitas vezes os pais podem dizer, olha, filho, podes ir ali à loja, à mercearia e compras isto. Então é super importante as crianças terem logo essa noção desde pequeninas. Fico muito satisfeita e acredito que essas pessoas do secundário, também com a partilha e a aprendizagem que eles têm, também podem depois também partilhar com as respectivas famílias e serem um ponto de não se deixarem fazer perante entidades que, ok, esta pessoa não tem tanta literacia ou só tem um ensino básico, eu posso lhe dizer tudo e a pessoa vai na onda e assina o que quer que seja, e muitas vezes acontece isto via telefónica. Sim, sim. De que forma os adultos podem aprender sobre literacia financeira, uma vez que este assunto é mais abordado nas disciplinas de economia, finanças ou em cursos específicos? Ok, então, em relação a isso eu costumo dizer, tudo o que seja literacia financeira, hoje em dia, está ao nível de um clique. Na internet nós encontramos muitas coisas e eu posso dar o meu exemplo de em quem é que eu me baseio, em quem é que eu acho que tem-me sido muito útil em termos práticos. Há necessidade de mudar aqui um pouco o chip nas nossas mentes. Sim. E aqui houve um livro que foi crucial para mim, que é O Segredo das Mentes Milionárias, que faz esta mudança de chip. Não é o ser para ter, mas ao contrário, é o ter para ser. Desculpa, não é o ter para ser, é o ser para ter depois. E também, por exemplo, os sites do Doutor Finanças, o site do Contas Poupança, do Pedro Anderson, Sim. como falou, o Instagram da Contabilista, todos estes sites são gratuitos, onde nos disponibilizam simuladores, dicas, notícias recorrentes, mensais e diárias, que são dicas úteis e um simples clique disponível para toda a gente. Portanto, eu acho que muitas vezes é a preguiça das próprias pessoas em disponibilizarem-se a validarem onde é que podem encontrar a informação e acharem que a informação tem que ser paga a alguém que tenha mais conhecimentos ou que seja da área, quando muitas das coisas estão disponíveis na internet e por consultores formados também. E essa é uma vantagem para sabermos mais acerca
das finanças pessoais, não é? Não é? Quais as fases financeiras em que uma pessoa se pode encontrar? Ok. Então aqui eu dou isto, você pode encontrar muita informação na internet, mas eu, para mim, em termos práticos e que seja fácil de compreensão, eu dou 3 níveis. Ou a pessoa está em déficit, ou seja, aquilo que tem de dívidas é superior àquilo que recebe, ou está em equilíbrio, ou seja, aquilo que recebe é igual àquilo que gasta, portanto o net é 0, ou está em superávit, que é aquilo que recebe é superior àquilo que gasta. E quando somos devedores, temos um saldo negativo com mais passivos do que ativos. Como é que se reverte essa tendência? Ok. Então, porque, no fundo, deve ter a ver aí com esses níveis, o primeiro nível que falou, sim, não é? Então, quando nós somos devedoras, o principal conselho que eu dou, por exemplo, quando somos devedores é porque os nossos passivos, as obrigações que nós temos a pagar em entidades ou créditos ou cartões de crédito, quer que seja, são superiores àquilo que nós recebemos. Então, aqui, falando simplesmente para pessoas singulares, não vou incluir aqui empresas. Porque empresas depois também temos aqui outras dívidas de fornecedores, claro. Eu não vou por aí, vou agora pessoas singulares. Portanto, a minha sugestão é fazerem um mapa de todas as dívidas. Por exemplo, um exemplo, é o crédito à habitação no banco ABC no valor de 100 mil euros, quanto é que falta para pagar esse empréstimo? É um cartão de crédito mensal, devo 800 euros, um exemplo, é para pagar a 30 dias. Um exemplo, mapear todas as dívidas, entidades e prazos. Confrontar isto, que depois até é benéfica o que eu vou dizer aqui, porque também é uma das perguntas, que era de que forma é que depois nós podemos comparar um mapa de responsabilidade. Ou seja, este mapa de dívidas que nós fazemos deve ser o mesmo que nós podemos consultar no mapa de dívidas do Banco de Portugal. Isto porquê? Porque muitas vezes ligam-nos e dizem, quero esta vantagem, por favor, diga que sim ou diga que não. Mas o facto de dizermos sim já ficou ali naquela gravação. E muitas vezes fazem-se créditos ao consumo que nós não nos lembramos só porque dissemos sim naquela chamada e muitas pessoas são surpreendidas pela consulta do mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. Portanto, mapeamos aquilo que é do nosso conhecimento ao dia de hoje, em dívidas, tempo e entidade. Créditos ao consumo, ou seja, crédito automóvel, créditos pessoais, o mais rapidamente possível serem liquidados, porque são aqueles créditos que as taxas de juros são mais elevadas. Depois disso, verificar se consegue pagar sempre o cartão de crédito a tempo e horas e não esperar pelo débito direto, porque depois podem surgir aqui aquelas coisas que acontecem, aqueles imprevistos e depois não tenha para pagar o cartão de crédito e se falha a data de pagamento cobram-lhe juros e não há necessidade. E depois renegociar. Ou seja, se está com crédito à habitação com uma taxa de 5%, é perspectivar o mercado e ver o que há no mercado para que a taxa ou é menor, ou reajustamos, ou troca-se de banco. Eu, por exemplo, no meu caso, foram 20 mil euros e 10 anos de empréstimo que eu reduzi, fora a taxa, que passou para metade, ao ter mudado da entidade bancária onde eu tinha o crédito à habitação. E como é que isso se processou? Como é que conseguiu fazer essa... Explica-me, consegue explicar-nos o processo? Sim, então, foi antes das Euribors começarem a subir. Eu tinha a Euribor a 12 meses, na altura, e ainda tenho, e a Euribor ia subir no mês de outubro. Então, o que é que eu fiz? Como eu já sabia que a prestação ia duplicar, eu comecei a rondar o mercado, que alternativas é que eu tinha. Então, tive uma ficha de normalização do outro banco, porque aquele era o mais vantajoso, e fui com o banco que eu tinha na altura e disse, eu tenho esta proposta, vocês o que é que fazem? Igualam ou vão-me embora? E os bancos muitas vezes podem pensar, isso é bluff, e então não querem muito saber. Sim. Mas depois é no final, quando uma pessoa sai, que, mas o que é que se passou, porque é que não ficou connosco? Mas aí já é tarde demais. Então o que é que eu fiz? Não quiseram saber, eu mudei o crédito à habitação para outra entidade bancária e por mais 50 euros na prestação, porque aquele banco não fazia os empréstimos a 40 anos, mas sim a 30, aumentei 50 euros na prestação daquela que eu tinha na altura e reduzi os 10 anos de empréstimo e os 20 mil euros em juros. Muito bem.
Há que saber procurar, não é? E negociar. Voltando aqui ao consumidor. O consumidor é aquele que não está endividado, não é? Mas também não sobra nada no final do mês. É aquele nível que também falou aqui atrás. Como é que se evita que se chegue ao ponto de ter uma corda ao pescoço? Porque às vezes ouvimos tantas pessoas com a corda ao pescoço. No fundo, temos aqui já muitas dicas que nos deu. Mas, essencialmente, o que é que a pessoa precisa de estar alerta? Ok. Então, uma dica que eu dou sempre, que é, nós tivermos um planeamento feito ou anual e depois analisando mensalmente, só temos a corda ao pescoço se algum imprevisto surgir. E eu faço isto todos os meses comigo. Ainda ontem estive a pôr os valores todos do mês de agosto no meu Excel. O que eu costumo dizer? Se o salário entra, nós já sabemos que o nosso salário é fixo durante X tempo, só depois, se houver algum aumento salarial, é que varia. Por exemplo, agora estes 2 meses vai variar porque a taxa de IRS vai ser menor por causa da medida do Estado. Mas nós já sabemos qual é o valor que entra, qual é que é a primeira coisa que nós fazemos com o valor que uma empresa ou uma instituição nos dá. Entre 1.000, nós já distribuímos esses 1.000 para todo o lado a quem temos que pagar, ou desses 1.000, o que é que vem para nós? Porque muitas das pessoas que eu ouço e que acompanho, o que fazem é, recebem o salário e a primeira coisa é pagar aos outros. Mas a primeira coisa é pagar-nos a nós mesmos. Porque uma empresa o que está a fazer é paga pelo nosso serviço. Nós prestamos um serviço, temos o direito à retribuição. Então, desses 1.000 ou outro valor qualquer, o que é que nós... Qual é o valor que nós nos damos a nós próprios? Sim. Porque se nós não nos damos valor, é normal que ficamos com a corda ao pescoço, porque depois vai tudo sair e nós não temos nenhum planeamento para onde é que as despesas vão, se nós não tivermos este mapeamento, e ficamos assim. Então, o meu conselho é, o valor vem, mapear a quem temos de pagar e dar um valor a si mesmo. A primeira coisa, o ordenado vem, tal e qual como nós temos um débito direto de uma eletricidade ou de um seguro a sair, é a mesma coisa, é um débito direto para a nossa poupança, independentemente se eu tenho objetivo ou não para aquela poupança. Okay. É o valor que nós nos damos a nós mesmos. Nem que seja 10, 15 euros, não importa. E depois aí sim, pagar aos outros. E muitas vezes o que acontece é as pessoas têm vergonha de pedir pagamento em prestações. E muitas das vezes eu não quero dar essa visão, ou essa visão à outra pessoa do meu estado atual. Mas muitas vezes é tão simples e não temos juros, não temos comissões, não temos nada. E é só, lá está, que valor é que nós nos damos a nós próprios, à nossa situação financeira. Se eu não posso pagar agora 100 euros àquela entidade, eu pergunto, olha, importa-se que eu lhe pague durante 2, 3 meses este valor? Sim. E eu já fiz isto com cursos de formação que eu faço. Eu sei à partida qual é que é o valor. Aproveite sempre os early bird, porque dá aquelas promoções de desconto, seja, nem que seja 200 euros, é dinheiro que fica comigo e não vai para outra pessoa. Exatamente. E depois negociei, ok, eu vou me inscrever hoje, mas o curso só começa em setembro. Então o que é que eu faço? Eu faseio o pagamento do valor do curso nos vários meses até setembro, para beneficiar do desconto, mas que para mim seja algo leve e eu não fique ansiosa por não conseguir pagar, e se pagar eu é que fico mal e não consigo satisfazer alguma necessidade básica. Sim, às vezes ficamos, entre aspas, por não perguntar se é possível, não é? De forma... Sim, é importante. E o poupador é aquele que sabe a importância de investir, mas não tem conhecimento, não é? Como é que... Eu acho que como aquilo que acabou de dizer ajuda as pessoas a atingirem esse patamar, não é? A seguir. Não é? Porque a última coisa em que pensamos é em nós, não é? Habitualmente aquilo que fazemos é eu preciso de pagar isto e preciso de pagar aquilo. Então parece que só nos focamos nisso, não nos focamos no resto. Certo. Não é? E é como se o ordenado ou o salário fosse um meio de pagamento. Sim. E não fosse um meio de retribuição própria. Sim. Porque é que é tão importante ter conhecimento concreto de que entra, sai e se multiplica nas nossas finanças? Ok. Então, tal como eu disse inicialmente,
ter um mapeamento de tudo o que é contas bancárias ou a quem é que nós devemos ou quem é que nos deve a nós, é ter uma base de estrutura. É tal e qual como uma casa. Se não tiver o ferro e os pilares, nós não conseguimos pôr o telhado. Aqui é a mesma coisa. Se nós não tivermos as bases e mudarmos o nosso mindset em relação a finanças pessoais e estarmos de bem com elas, nós e depois também não conseguimos fazer tudo o resto. Eu digo muito que não é só criar hábitos, ou seja, é ter um comportamento, mas que esse comportamento seja contínuo e não dizer, ok, agora ouvi este programa e vou poupar 500 euros, vou pôr isto numa conta, mas e depois deixa ali a conta e não faz mais nada. Sim. Convém que seja mensalmente alimentando aquela conta para criar um hábito, porque senão é um ato impulsivo, porque ouviu alguém dizer isto. Sim. E depois vai dizer, isto não funciona. Pois. Claro que não funciona porque não houve a mudança do mindset. Sim. E não houve a criação de um hábito. Sim, por mais pequena que seja a quantia, não é? Sim. Não é? Importa é ir fazendo, Uhum. não é? Completamente. Existe uma ligação de recompensa à recompensa. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa tendo por base qual é que é a troca. Ou seja, eu dou-te isto, mas o que é que tu me podes dar? Então, tudo o que seja poupanças e investimentos, também nós investimos muito nessas contas também com essa ótica de qual é que é a recompensa que vocês nos podem dar. Então, eu costumo dizer que, independentemente se nós temos um objetivo ou não para uma determinada poupança, é avançar. Porque as recompensas são o quê? São os juros, são as comissões mais baixas no local A em vez de ser no local B, sim, são os prémios de permanência, é o capital garantido, é nós podermos retirar o dinheiro e termos liquidez. Ou seja, há sempre ali um momento em certas contas e poupanças que há um momento em que nós não podemos mexer na conta. Por exemplo, os certificados da Forra durante os primeiros 3 meses nós não conseguimos ir lá mexer, porque é mesmo assim. Uhum. Mas todas essas informações também nos são dadas nas fichas antes de nós assinarmos qualquer coisa e temos a liquidez, pronto, não naquele primeiro período, mas depois disso. Uhum. No fundo, as dicas que falou anteriormente e que nos tem estado a falar são mudar mindset, mudar comportamentos, não é? Entra naquilo que é vencer o adiamento, não é, das coisas, de resolver a própria vida, não é? Que se chama procrastinação, não é? Treinar a paciência e a resiliência, não é? No fundo é também treinar esses comportamentos em nós, essas virtudes que é tão necessário para ter uma vida financeira também equilibrada, não é só as outras áreas da vida. Uhum. Essa essencialmente também, não é? Sim. E que se baseia aqui um bocadinho naquilo que é uma inteligência financeira, não é verdade? Uhum. Sim, eu costumo dizer que antes, quando nós queremos e temos um grande porquê, ou seja, nós sabemos o porquê de nós estarmos a trabalhar em determinado sítio, o porquê de eu querer fazer esta poupança, quando esse porquê é um porquê forte, ou seja, imagine, eu quero abrir esta poupança hoje porque eu quero amealhar dinheiro para ir fazer uma viagem de sonho. Uhum. Se eu tiver um porquê forte, eu não vou ser preguiçosa em lá ir pôr o dinheiro todos os meses, porque o porquê, a minha viagem de uma vida, um sonho muito grande, é um porquê forte. Se eu tiver um porquê de quero amealhar dinheiro porque a minha filha ou o meu filho quer lhe dar uma melhor qualidade de vida e quer lhe permitir um curso superior, eu não vou permitir ter preguiça ou despender desse dinheiro para outra despesa, ao invés de lhe dar a melhor qualidade de vida. Então, ligar um porquê a este hábito de todos os meses ir lá colocar o valor. E aí se nós somos inteligentes para pagar tudo em avanço, em vez de nós próprios, porque é que não somos inteligentes para fazer este mapeamento e arranjar aqui um grande porquê que nos dê força e coragem de todos os meses irmos lá pôr aquele valor naquela conta. Como é que acha que se pode reverter este pensamento que muitas pessoas têm acerca do dinheiro, achando muitas vezes que é mais um inimigo do que um aliado? Ok. Porque falar em mudar, mas daí até mudar aqui um bocadinho o pensamento das pessoas,
A partir de que forma é que se pode fazer isso? Ou que se pode chegar às pessoas e poder falar sobre isso? Ok, aqui acho que é muito não só o mindset, mas também que crenças é que cada um tem. Eu estava a partilhar há bocadinho aqui com a colega, que é dos 0 aos 7 anos, tudo aquilo que é dito às crianças na vida adulta é como se aquilo fosse uma verdade eterna. Sim. Ou seja, se em pequena me disseram para seres alguém na tua vida ou para teres muito dinheiro tens de trabalhar muito, eu na minha vida profissional eu vou achar que tenho que trabalhar muito e em sacrifício para ter alguma remuneração. Portanto, aqui é muito trabalho de crenças limitadoras. É como, por exemplo, quando nós não acreditamos no nosso trabalho, nós estamos sempre dependentes da validação de outra pessoa. Eu não sei se estou a fazer isto bem, então preciso de validar fora de mim que alguém me diga, ok, fica descansada porque estás a fazer um bom trabalho. Porque houve, naquele período dos 0 aos 7 anos, algo que me disseram que eu precisava de uma validação exterior para o meu trabalho. Isto é um exemplo. Em relação ao dinheiro é a mesma coisa. É um meio de nós fazermos a troca. Sobrevivermos, exatamente. Não é? De vivermos, é essa forma. Muito bem, então chegamos ao final da nossa primeira parte. Nós voltamos já para a segunda. Volte também connosco até já. Então, muito bom dia. Assim que só nos acompanha a partir de agora, sabe que depois pode procurar o nosso programa no YouTube, na nossa playlist do Manhã Viva, do programa Manhã Viva, e acompanhar todo o programa, não é? E todos os outros que achar interessante o tema. O tema de hoje é fazer contas à vida e temos estado à conversa com a Jennifer Henriques, mestre em contabilidade e licenciada em gestão. Sintetizando aquilo que falámos aqui na primeira parte, a nossa convidada explicou-nos como se interessou por esta área. Falámos sobre a importância da literacia financeira desde criança e como gerir as finanças pessoais. E é assim que vamos querer saber mais neste segundo momento, na qual também, assim como o primeiro momento, deixo aqui uma frase de reflexão, que diz assim: o outro problema que identifico na sociedade, portanto, estamos na continuidade de uma frase do jornalista, e aqui Jennifer vai-me auxiliar. Pedro Anderson. Exatamente. O outro problema que identifico, diz ele, na sociedade portuguesa é a falta absoluta de ambição. Parecemos resignados ao que há e ao que temos. É assim, pensar mais alto e fora da caixa é quase um sacrilégio e ofensivo para os demais. Todos parecem empurrar-nos para baixo em vez de nos incentivarem a tentar o que ainda ninguém conseguiu. Ou que é difícil, mas vale a pena pelo menos tentar. Ser difícil nunca teve que ser uma justificação para não tentar mudar a sua vida. E aqui lembrava-me quando exatamente nos falava das crenças, não é? De associarmos a esta parte das finanças a coisas, às nossas crenças, não é? Aquilo que às vezes nos foi dito, não é? E que às vezes é difícil mudar a cabeça e o comportamento para tentar cuidar das finanças de uma melhor forma, de uma forma paciente, resiliente, não é? E com coragem, se tiver que mudar, não é? Aquilo que está já há tanto tempo planeado. Jennifer, o que nos pode ajudar a fazer um mielheiro das oportunidades? Ok. O que nos pode ajudar, lá está, é como eu disse há pouco, que é primeiro planear tal como nós planeamos a nossa vida, planear as nossas finanças a nível anual. O que quer dizer que nós sabemos qual é que é o ordenado que entra, qual é que é o valor que eu me dou a mim mesma. Com base nisso, escolher aqui se quer uma poupança que está flexível a qualquer momento de ser retirada para alguma eventualidade, se quero arriscar um pouco mais para ter mais benefício, haver aqui maior recompensa e estar disposto a aceitar o risco, se quero um PPR para dar benefício fiscal, mas sabendo que
ao contrário deste ano, que pode ser retirado para pagar o crédito à habitação, ele fica lá até à reforma, salvo aquelas exceções de desemprego, de incapacidade superior a 60% ou por morte. Portanto, salvo essas exceções, nós temos que ver o que é que nós queremos fazer no nosso ano. Ou seja, se nós planeamos sempre onde é que eu vou para o ano de férias, porque é que não devemos planear onde é que vai o nosso dinheiro ser investido durante um ano. E o que não quer dizer que fique estagnado. Ou seja, todos os meses deve ser visto, ok, aqui estou a ter rentabilidade ou não. Então compensa manter aqui ou retiro e analiso outra vertente. Sendo que a minha sugestão é tudo o que seja PPRs, validarem aqui o prazo, porque até 8 anos a taxa de retenção de IRS ronda os 28% e caso seja depois dos 8 anos já reduz para 8%. Portanto, aqui saber jogar e se não souber a nível fiscal quais os impactos, consultar aqui alguém da área fiscal ou contabilística que o possa ajudar, mas antes de fazer um clique de preciso daquele dinheiro, vou retirar, validar aqui todas estas questões. E lá está, é renegociar tudo, porque muitas das vezes nós pensamos que um milheiro é colocar dinheiro, mas temos que ver o reverso da moeda, que é onde é que nós estamos a entregar o nosso dinheiro, que podemos poupar e esse dinheiro voltar para nós, para depois nós sabermos investir. O exemplo que eu dou é, na minha opinião, deve ser renegociado tudo anualmente, ou seja, seguros, a eletricidade, a companhia de telecomunicações, quando eu falo seguro do carro, seguro multirriscos, seguro à habitação, todo e qualquer tipo de seguros. E outros gastos que nós tenhamos ou que estejamos a pagar em prestações com créditos pessoais, em que esses devem ser liquidados o mais rapidamente possível. Portanto, quanto mais depressa liquidar, também depois tem o retorno que não paga esse juro às entidades em causa. Então, para si, os pilares das finanças pessoais são? Ok, então são estrutura, planeamento, nós agirmos e reagirmos consoante aquilo que são os nossos objetivos, haver aqui esta flexibilidade e não deixar parado algo porque, de momento, o meu porquê não é assim tão forte. Ou seja, há um planeamento, é como quando nós vamos de carro, um exemplo muito prático. Nós sabemos que vamos de férias e, por exemplo, vou daqui a Espanha e sei que tenho um caminho a percorrer. Portanto, sei que quero ir de carro. Eu planeei ir de carro. Então, e se acontecer um furo ao carro, qual é que é a opção? E é isto mesmo que nós vamos fazer nas nossas finanças pessoais. O nosso objetivo era seguir esta estrada sempre assim. Mas se alguma coisa não correr assim tão bem, quais é que são as alternativas que eu tenho? E saber reagir a isso, lá está, havendo esta flexibilidade e sabendo jogar com a parte fiscal e contabilística, também não dizendo eu agora quero esta solução em vez da outra e depois ter aqui um grande impacto fiscal e que não há essa necessidade. Controlar, tentar, portanto, gerir da melhor forma, não é? De forma estratégica, não é? Os prós e contar com os contras, não é? E por isso nós temos, acho que todos, assim, quem não é muito, tem muita literacia nesta área, tende a anotar antes de gastar e não depois, não é? E é importante anotar antes de gastar e não depois, não é? Muitas vezes, depois, no mês é que eu vou anotar aquilo que, não é? E deve-se fazer esse planeamento, obviamente. Antes, o planeamento é sempre antes. Completamente. O que eu costumo dizer é, quem analisa depois, e eu vejo isto constantemente, que é depois do extrato do banco sair, é que vão lá picar o extrato do banco. Exatamente. Portanto, na minha opinião é, antes de efetuar o gasto, aquilo era realmente preciso? Sim ou não? Se não era preciso, porque é que eu fiz? O facto de só se anotar depois só me dá a possibilidade de aprender daí para a frente. E o facto de anotar antes, nós termos este mapeamento que eu falo em Excel ou numa folha, ou como quiserem, o facto de termos anotado antes, nós já nos dá uma visão do ano, em que mês é que eu vou ter esta despesa, ok, que valores é que entram que me posso satisfazer, ou então tenho aqui o meu fundo de emergência para alguma coisa correr tão mal e eu posso ir recorrer a ele. Então, a minha sugestão é anotar tudo antes. Ou seja, nós estamos a chegar agora à época de Natal, que é aqui um consumo excessivo, porque não em dezembro, mês de reflexão, fazer já o planeamento
para o ano 2025. Porque só assim com planeamento e com aquilo que efetivamente depois saiu das nossas contas, é que nós conseguimos também ter aqui um histórico como é que anda a nossa vida financeira ao longo dos anos. E nos permite depois reajustar o que quer que seja. Sim, e ter umas finanças organizadas, não é? Sim. Estava a dizer que muitas vezes não temos dinheiro, não é? Não estabelecemos objetivos a curto, médio e longo prazo. Mas podemos mudar isso, não é? Sim. É uma questão de mindset. Sim, uma questão de mudança, de ver aquilo que é... para já de ter objetivos, não é? Que eles são importantes, não é? Não é só pagar as contas, é ter objetivos. E depois de estabelecê-los aqueles que são a curto, a médio e longo prazo e poder aqui gerir as coisas. Sim, eu costumo dizer que nós quando perguntamos a uma criança que sonhos é que ela tem ou o que é que ela quer ser quando é grande, a criança responde no imediato. E quando nós fazemos esta pergunta a um adulto, que sonhos é que tem? Que objetivos é que quer alcançar daqui a 3, 5, 10 anos? O adulto pensa muito. É como se houvesse aqui aquele preconceito de o que é que eu posso dizer, o que é que o outro vai pensar de mim. E uma criança diz aquilo no imediato. Então, por que razão é que um adulto não consegue sonhar? Porque pensa que não tem o valor suficiente. Mas primeiro nós temos que ser. Então, se nós queremos ir a algum lado ou se queremos fazer algo, primeiro está em nós. Primeiro nós temos que sonhar e pôr isto no papel e todos os santinhos e o universo nos ajudam a alcançar. Mas primeiro parte de nós, porque se nós não temos sonhos, qualquer coisa que nos apareça, nós vamos achar que é suficiente. E não é. Se eu tiver um sonho de ir a uma viagem, por exemplo, à Tailândia, se eu não disser isto e se não tiver um plano para executar e ter o valor para fazê-lo, eu também depois, qualquer coisinha que diga, uma viagem à Tailândia custa 2.000. Ai, não tenho esse dinheiro. Nunca vou chegar lá. Exatamente. E depois vêm as crenças todas limitadoras em relação ao dinheiro. Sim. E dessa forma podemos mudar o ciclo dos nossos rendimentos. Sim. Não é? Completamente. Estudar o ciclo dos rendimentos é exatamente também fazer esse plano anual, não é? Sim. Que sugeriu, que já estamos aí há poucos meses dessa fase, dessa época de Natal, e ao ser perseverante nesse planeamento e nesse estudo, é uma forma também de mudar o ciclo, não é? De mudar a realidade financeira, não é? Sim, completamente. E sabermos quanto tempo da nossa vida é que nós tivemos em determinada fase financeira. Sim. O que é que são os objetivos SMART? Como é que se aplicam? Ok, então, objetivos SMART são 5 letras. Quer dizer o quê? Um objetivo para ser alcançável ou para estar devidamente completo, ele deve ser específico, mensurável no tempo, ou seja, específico, mesmo ir ao detalhe do que é que quer. Mensurável, ou seja, se eu não conseguir, eu conseguir ver qual é que é o desvio que eu tive em relação àquilo que eu queria antes. Atingível, ele ser relevante para a nossa vida e ele ter um caráter temporal. Ou seja, não basta dizer eu quero 1.000 euros. Ok, isto é o que eu quero, mas isto é importante para mim para quê? Eu quero ter os 1.000 euros quando? É mensurável? É, porque se eu tiver o valor na conta dá para medir e ver o desvio. Ok, se eu só tiver 800, o meu desvio foi 200, portanto é mensurável. Então é nós sermos o mais específico possíveis para que também nós consigamos estabelecer objetivos concretizáveis. Pois, porque também colocamos objetivos também muito altos e não estruturamos muito bem a vida financeira, não é? Não temos esse comportamento educado, não é? É um bocadinho difícil atingir algo muito, muito alto, não é? É algo que se vai... Vai só pouco e pouco. Vai pouco e pouco. E há bocado falou aí da impulsividade. Eu precisava mesmo disto, não é? Quando se vai fazer as contas à vida, afinal, não é? Então, como é que é possível blindarmos esses consumos impulsivos que muitas vezes fazemos? Ok, então vou falar aqui de alguns. Uma ida ao supermercado. Não ir com fome e ir com uma lista de compras. Nós vamos picando a lista
e ok, não vou levar mais nada do que está na lista, a não ser que, olha, esqueci-me de pôr na lista. Porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas vão ao supermercado com fome, passam na zona dos doces e dizem, olha, vou levar isto agora para o meu lanche. Não, porque em casa se calhar tem lá o lanche e não havia essa necessidade. Outro dos exemplos muito comuns é, por exemplo, como é que aquilo se chama? A Black Friday. Sim. Ou o Cyber Monday. Sim. Que são aqueles dias comerciais puros e duros em que dizem promoções. Então, os meus conselhos é o quê? Se nós sabemos, quero ir comprar uma máquina fotográfica desta marca, é este modelo. Então, logo no início do ano, vamos ver o preço. E depois, quando quisermos comprar, vamos ver outra vez o preço. 3 meses antes destes eventos, vou lhe dar o preço. Porque é muito bonito nós vermos, imagino, a Black Friday há de ser em outubro, inícios de novembro. Portanto, em agosto, o preço da máquina fotográfica eram 200 euros. Nesses dias, aparece lá 350 euros riscado. Sim. E depois aparece o valor promocional, que são 270. Então, mas em agosto eram 200 euros. Onde é que está aqui a poupança? Não está. É por comercial, é marketing, que é usual e é normal das empresas fazerem este tipo de marketing, o que não quer dizer que haja artigos em que realmente haja poupança, mas é analisar meses antes se realmente há poupança ou não, para não nos deixarmos enganar. Sim. E depois outro exemplo é, por exemplo, a impulsão que há na compra de prendas de Natal, ou seja, no mês de dezembro, ao final de novembro, vem o subsídio de Natal. Ok, é com este valor que eu vou comprar as prendas. Não. Esse valor é algo que é para nós. Nós trabalhamos 11 meses e recebemos 14 meses. Então, esses valores são para nós. O que é que eu sugiro? Em vez de gastar o subsídio de Natal nessas compras de Natal, por que não dividir, por exemplo, a partir de agosto, que compras de Natal eu vou comprar este mês e no mês a seguir e repartir, porque assim utiliza o valor líquido mensal do salário ao longo dos meses e quando chega ao subsídio de Natal está tudo ok e vai investir com esse valor. E pode poupar para as férias, exatamente, não é? Sim. Sim. E assim já se torna aqueles objetivos que eram sonhos mais realizáveis, não é? Exatamente. E é de uma forma mais faseada, sim. que não gera ali tanta ansiedade de aquele dinheiro vai ser todo gasto em algo que não é para mim. Às vezes vivemos tanta correria que pomos esse assunto um bocado de lado, não é? A parte financeira. Mas também aquelas compras que hoje nós usamos muito as redes sociais e também nos sugerem sempre imensas coisas que às vezes nem sequer precisamos e estamos ali, isto é interessante, vou comprar, não é? Não é fácil, não é? Mas... Assim, aí é blindarmos de... Eu costumo muitas vezes fazer a pergunta quando isso me acontece, que outra dica é, muitas das vezes lojas de roupa têm o valor mais benéfico, com descontos, 10%, se comprar online em vez de comprar na loja. Então o que é que eu costumo fazer? Eu vou experimentar a loja e depois a seguir estou a comprar online. Pois, porque muitas vezes nós compramos e até nem fica bem, ou... Sim. Mas em relação aos impulsos nas redes sociais, muitas vezes isto faz-me feliz, sim ou não? Há necessidade de eu comprar ou isto aqui é meramente alguma carência que eu estou a sentir? Exatamente. E para colmatar esta carência quero comprar isto? Exatamente. Portanto, aqui é ver qual é que é o custo-benefício para a vida. Sim, sem dúvida. Falamos da importância de criarmos uma vision board. Ok. O que é uma vision board? Ok, então a vision board é um quadro dos sonhos, um quadro dos objetivos. Então, nós somos muito levados, mesmo a nível comercial, nas lojas, tudo aquilo que está à vista dos olhos são bens de necessidade, se calhar não tão comum. São aqueles bens que, ok, se eu tiver fome, vou ali buscar. Então o vision board é a mesma coisa. Tudo que está no nosso limite dos olhos é algo que nós queremos alcançar. E então, colocar os nossos objetivos ou sonhos em imagens dá-nos outra visão e outro impulso para conseguirmos alcançar do que meramente ter os sonhos escritos num papel. Então é o facto de termos um quadro ou um ímã no frigorífico, é mostrar
que sonhos é que nós temos e porque é que nós estamos aqui a tentar alcançá-los. Então é algo mais visível. E esta frase também é muito interessante, só conseguimos gerir aquilo que conhecemos. Por isso é preciso conhecer bem a nossa vida financeira, não é? Completamente, Não é? sem que é dúvida. aquilo que acabamos de... Às vezes... nós temos, às vezes, também diz aquela frase, só amamos aquilo que conhecemos, não é? Ou só podemos amar aquilo que conhecemos, mas realmente só conseguimos gerir também aquilo que conhecemos, sem dúvida alguma, não é? É completo, porque senão o que vai acontecer é, vem uma outra entidade que oferece, imagina, em termos de crédito à habitação, se eu não souber que taxa é que eu pago ao meu banco, pode ali vir outro banco e dizer, a minha taxa é melhor, olha, são 2%, se eu não souber qual é que é a minha, eu vou assim, realmente, 2%, eu não sei qual é que é a minha, mas se tu dizes que é melhor, eu vou por aí. Mas se eu não conheço a minha realidade, como é que eu sei que aquela é melhor ou pior? Exatamente. Em termos de organização das nossas finanças, na prática, o que é também a selfie financeira? Ok. A selfie financeira é um pouco do mapa que eu falei. Mas é uma visão, imagina um mapa, ou mesmo pode ser um vision board, onde nós pomos todos os valores que entram e todos os valores que saem. E então ver que ativos e que passivos é que nós temos nas nossas contas. E validar, lá está. Eu estou em que nível da minha vida? Eu estou em nível estou a dever mais do que aquilo que eu recebo? Tudo aquilo que entra é tudo aquilo que sai? Ou estou aqui com alguma flexibilidade e tenho valores que eu posso investir e poupar? Então, dar-nos esse misto de benefícios de termos ali visível para nós e validarmos o que é que conseguimos fazer, o que é que conseguimos reajustar, renegociar. Sim. Para termos melhores contas. Pronto, que também já explicou, falou ativos passivos, não é? Já explicou o que é para as pessoas perceberem, não é? O que tem e o que tem de dívida, não é? Sim, aqui os ativos, em termos fáceis e que toda a gente perceba, os ativos é tudo aquilo que uma pessoa consegue converter em dinheiro. Ou seja, as nossas contas bancárias, os certificados de aforro, os PPRs, tudo aquilo que é convertível em dinheiro. Até, por exemplo, uma casa é convertível em dinheiro, portanto, também é um ativo. Tudo os passivos é a quem é que eu tenho uma obrigação de pagar alguma coisa. Portanto, é os créditos, é os seguros, é todas as entidades a quem eu devo. Ou seja, se eu fiz um plano de pagamentos a prestações, essa pessoa também deve ser considerada como um passivo, porque eu ainda lhe estou a pagar alguma coisa por um serviço que eu já tive. E falou há pouco dos fundos de emergência, das vezes termos que recorrer aos fundos de emergência. Claro, é importante tê-los, mas não usar sempre, não é verdade? Não é? Eu costumo dizer que esse fundo deve ser constituído antes de qualquer investimento ou poupança, porque esse é o fundo que, se ficarmos hoje sem trabalho, é a ele que nós recorremos. E o que é que eu costumo dizer? Esse fundo deve ter entre 6 a 12 meses de gastos fixos. Por exemplo, um exemplo muito prático. Nós recebemos 500 euros. Se eu sei que tenho 300 euros de gastos fixos, 300 euros vezes 6 meses ou 12 meses é o valor que eu tenho que ter no meu fundo de emergência, que é para garantir a minha subsistência mínima no prazo de 6 a 12 meses. Sim, até poder reestruturar. Exatamente, até reestruturar a vida. Isso é importante, não é? Porque às vezes esquecemos que a vida tem reveses, não é? Agora, técnicas, não é? Que diz que é a pergunta e é a resposta que todos queremos ouvir, não é? Técnicas para poder diminuir as nossas dívidas. Eu acho que já acabou por ir falando e para nos ajudar nessa realidade, não é? E também já falou sobre a importância de consultar o mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal, não é? Porque estar atento às chamadas que recebemos. Sim. E que pode ser ingenuamente convertido numa despesa que nós não queríamos. Sim, não é? porque muitas das vezes o que acontece é nós só recorremos a esse mapa quando uma entidade bancária, para nos dar um crédito à habitação, nos pede. Tem aqueles documentos obrigatórios que nós temos que lhes enviar. Pois também tem que enviar o mapa de responsabilidade. Mas o que é isso? Então,
é um dos tópicos, dos check que eu costumo fazer, é todos os meses o que é que lá está, se realmente são os créditos, ou os cartões de crédito, ou os créditos de habitação, créditos pessoais, todos esses créditos têm que lá estar listados. Se houver algum a mais, é preocupação. E eu já tive casos de pessoas que tinham lá créditos, já não sei qual é que era a entidade, daqueles créditos ao consumo em que nós vamos a uma Vorten, a uma FNAC e depois queremos fazer aquele pagamento faseado. Sim, sim. E muitas vezes não é na hora que fazem aquilo, é por telefone. Então muitas vezes o facto de nós dizermos sim, ficou ali uma ligação porque a chamada é gravada. É válida e é gravada para uma adjudicação àquele serviço. Portanto, eu recomendo que mensalmente vão ver e se lá tiver alguma coisa que não vos diga a respeito, tratem de cancelar. Sim. Jennifer, estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa. Não sei se gostaria ainda de dar algumas dicas lá para casa, mas que também deixasse uma mensagem final para quem está lá em casa, no sentido de fazer contas à vida, não é? Neste sentido do tema. Eu acredito que, independentemente se a pessoa tem literacia ou não, a responsabilidade das suas contas é da própria pessoa. Portanto, há aqui que dar valor ao valor que ela tem. Portanto, primeiro transferir dinheiro para ela própria e depois fazer-se valer em relação a todas as obrigações e as dívidas que tem. Porque se eu posso ter um serviço mais barato, com a mesma qualidade, porque é que eu hei de estar a pagar mais? Sim. E não ter vergonha de pedir ajuda. Chegamos então ao fim deste programa. Já sabe que pode ver e rever este e outros programas no nosso YouTube, Canção Nova Portugal. Agradecendo assim à Jennifer por ter estado aqui hoje connosco a falar sobre este tema e agradecemos também assim a família Canção Nova, a toda a família Canção Nova que nos ajuda, nos apoia, não é, nesta obra de evangelização e contamos com o seu apoio e com a sua oração. Até ao próximo programa, então, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.